Olá, bom dia! É o Mais Saudável que está começando. Estamos no primeiro final de semana do inverno. Como será que ele vai se comportar este ano? Eu espero que não tenha aquelas friacas horrorosas, nem muita chuva, não é mesmo? Mas com a chegada da estação mais fria, é preciso saber como prevenir uma das doenças crônicas mais comuns, a asma. E esse é um dos assuntos do programa de hoje. E na semana passada, a gente falou aqui no programa sobre o poder dos exercícios físicos para quem quer envelhecer com saúde, sem dores no corpo, mantendo o bom humor e a alegria de viver. Hoje, a gente continua mostrando como a atividade física é fundamental, inclusive no tratamento de várias doenças. O Alexandre ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado depois de um grave acidente vascular cerebral. Hoje está bem melhor com a ajuda da caminhada e da musculação, que além de protegerem o coração, reforçam os músculos e melhoram o equilíbrio. Ajudem muito. Eu até mês retrasado, eu ainda estava de bengala, porque eu tinha medo de caminhar sozinho. Ajuda no controle de peso, no controle da pressão arterial. E a própria atividade física faz com que os vasos do coração ativem a circulação e evitem um novo evento, no caso um infarto ou um AVC. Neste parque em Porto Alegre, a partida de vôlei entre pessoas com problemas de saúde mental, como depressão e esquizofrenia, doença que pode causar alucinações e afeta a capacidade de interação social. Eu fiquei 6 anos sem me exercitar. E durante esses 6 anos eu fui piorando cada vez mais. Se não fosse exercício físico, eu não conseguiria interagir tão bem quanto eu interajo hoje, sabe? Ao se exercitar, o corpo produz hormônios como dopamina e endorfina que melhoram o humor e a sensação de bem-estar. Além disso, a atividade física cria novas conexões entre os neurônios, o que fortalece o cérebro e diminui os efeitos depressivos. É interessante pensar o exercício como um medicamento. Varia de acordo com a doença e a dosagem também depende de cada paciente. A atividade física, na modalidade, intensidade e frequência certas, pode se tornar, como diz a expressão popular, um santo remédio. Não adianta tu ter um evento cardíaco e ter um surto de saúde. Resolver fazer atividade física como tu acha, da tua cabeça. O ideal é tu ter um controle, um acompanhamento de um especialista inicialmente para tu saber a dose de atividade física que tu deves fazer. A recomendação sempre são atividades físicas leves ou moderadas. Caminhada, 30 minutos por dia, pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Não pode ser a caminhada de olhar vitrine, tem que ser a caminhada que o coração acelere, que a gente no final dela se sinta um pouco cansado. Nesta sala ocorre a reabilitação física de pacientes que aguardam um pulmão novo ou recém fizeram o transplante. Com o órgão doente, a maioria dos pacientes desiste de se exercitar por sentir falta de ar e os músculos enfraquecem. Aqui eles preparam o corpo para receber o pulmão saudável. Os músculos são o nosso segundo pulmão. Quanto mais músculos, maior aproveitamento do oxigênio e assim você vai fabricar mais energia e conseguir fazer mais atividades sem se cansar. A Leila, que está na fila do transplante, chegou no hospital de cadeira de rodas. Agora já caminha normalmente, reduziu a dependência do equipamento de oxigênio. Eu só associo a atividade, porque assim, antes a medicação que eu tomo hoje é a mesma que eu já tomava. A única coisa que foi mesmo colocado foi a atividade física. A Liege é atleta de corrida e participa de torneios internacionais. Há 8 anos, os 2 pulmões adoeceram e ela transplantou um deles, que a mantém viva até hoje. Eu corro hoje como, eu acho que melhor do que eu corria antes quando eu tinha os 2. Mas eu tento não forçar tempo de treino, condições climáticas, quando é muito frio eu já não treino, para respeitar esse órgão que eu recebi. O rótulo de doentes não cabe para eles, que souberam transformar fragilidade física em força de vontade. Aqui no estúdio com a gente a Liege Galtério, que acabamos de ver na reportagem. Bom dia, Liege. Bom dia, Laura. Obrigada por estar aqui. E também as nossas convidadas, a Tamires, a Laura e a professora Mariluce. Obrigada, bom dia. Prazer recebê-las aqui. Hoje está bem florido o programa, coisa bem boa.
Nós acabamos de acompanhar essa reportagem, inclusive a boa notícia é que a Leila, que estava na fila do transplante quando foi feita a reportagem, agora já está transplantada, aliás. Transplantou e graças a Deus está tudo bem com ela. Que coisa boa. Graças a uma família que teve a bondade, a generosidade de doar os seus órgãos, não é mesmo? Exatamente. Esse grupo aqui da escola, do Colégio Rainha do Brasil, tem um projeto muito interessante, muito importante, que é desenvolver com os alunos, e já desde 2010, é isso? Desde 2010 a gente desenvolve esse projeto, né, junto aos alunos e à comunidade. E assim, de conscientização. Conscientização. Sobre a doação de órgãos. Conscientização. Então, assim, 2010, quando a gente nem falava em aluno protagonista, né, porque isso é uma coisa assim mais atual, e nós sempre acreditamos que realmente dar esse papel para o aluno, para levar essa mensagem para suas casas, para o seu convívio, é o que daria certo. É a semente. É a semente, né? Realmente começa tudo pela educação. Nós acreditamos nisso, que tudo começa pela educação. Então, realmente, assim, foi muito tranquilo, né? A acolhida foi muito tranquila desse projeto, né? O grupo acolheu. A Tamires e a Laura já são, né, acho que a segunda, a terceira, vamos dizer assim, turmas, mais até. Mas nós temos alunos assim que já estão na faculdade levando esse projeto adiante, né? A Liege até encontrou uma aluna, né, a Betina, que já está na faculdade e levou esse... Que é conscientizar as pessoas. Com certeza. É exatamente isso, né, Liege? É, exatamente. Que está se batalhando cada vez mais. O caminho é da conscientização e a gente acredita muito que deva partir da educação. Porque as crianças e os jovens, eles são multiplicadores de ideias e fantásticos, assim, são os vetores do bem, como eu costumo chamar. Porque fica muito mais tranquilo o jovem levar esse tema para um debate familiar do que já tentar com o adulto argumentar de alguma outra forma. E a gente vê que eles abraçam a causa de uma maneira muito carinhosa. E eles acreditam naquilo que eles falam e trabalham por isso. É até emocionante de vê-los, ouvi-los falar sobre esse assunto. Emocionante é a tua história também. Liege é um exemplo que realmente é possível, a partir do momento que tem tudo para dar errado, né? Quando se tem um diagnóstico de uma doença tão grave como foi o teu caso, da fibrose cística. Fibrose pulmonar. E acabar realmente com um final feliz. Conta um pouquinho a tua história. Pois é, então eu tive esse diagnóstico em 2003 e assim que eu soube do diagnóstico, eu também soube da trajetória que eu iria traçar. Me falaram que essa doença ela era progressiva e não tinha tratamento e que só um transplante poderia resolver. E eu convivi com essa doença mais ou menos uns 6 anos sem sintomas. Os sintomas clássicos da fibrose são cansaço, falta de ar ou mínimo esforço. E esses sintomas começaram de forma mais efetiva, de maneira que eu precisei ser inserida em lista e usar o oxigênio 24 horas. E tinha toda uma história, uma pessoa que fazia atividade física, professora de educação física. Sim, eu sempre fiz atividade física, desde pequena dancei balé, sempre me mexi. E chegou num ponto que o meu corpo não conseguia mais obedecer ao que a minha mente queria. Então foi graças a uma doação, a autorização de um familiar, realmente, como tu disseste, num momento tão dolorido, mas que teve esse ato de bondade, de consciência em ajudar o próximo, que hoje eu estou aqui e super engajada na causa também, porque o que a gente vê que é bom pra gente, a gente quer que aconteça com os outros também, né? Pois é interessante a gente saber também que muitos transplantados às vezes ficam com medo de fazer uma atividade física, acham que não tem... E tu tens um pulmão e hoje é bicampeã, conta um pouquinho, eu acho muito legal isso desse campeonato que é mundial, a Olimpíada que tem. É um mundial, são os Jogos Mundiais para Transplantados. Agora vai para a 22ª edição na Inglaterra, na cidade de Newcastle, em agosto. E eu pude participar em 2015 em Mar del Plata, na Argentina, e em 2017 em Málaga, na Espanha. E nesses 2 eventos anteriores eu consegui a medalha de ouro na modalidade dos 100 metros rasos. Então eu sou
bicampeã mundial na minha categoria dos 100 metros rasos e com um pulmão, porque assim, eu tenho os 2 pulmões, mas eu transplantei um só. O outro ele ficou doente e já quase não funciona. Então é realmente isso, mostrar como a gente pode ter vida boa depois do transplante, né, com saúde e como vale a pena uma doação, quanto de vida pode ser dado. As gurias podem contar um pouquinho o papel que é esse de informar, de engajar mais pessoas, a família de vocês, por exemplo, né? Porque não adianta a gente quer doar, mas a gente não avisa a família, ninguém fica sabendo naquela hora de sofrimento, as pessoas nem passam pela cabeça delas. Sim, e na verdade isso é uma das coisas mais importantes que a gente às vezes pensa que é muito complicado ser doador e que não tem como, a gente não vai conseguir. Mas na verdade é só deixar claro esse pedido, esse desejo para a família, que na hora, caso venha acontecer alguma coisa e tudo mais, a família tome este ato nobre que é a permissão de uma pessoa doar seus órgãos. Porque na verdade a gente pensa que nunca vai acontecer conosco, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer nessa vida. Hoje pode ser com um desconhecido, mas amanhã pode ser com um familiar, com um amigo ou até mesmo com a gente. Tem algo, né, quando se perde alguém, pensar que o que aquela pessoa pode deixar para outras vidas se perpetuarem. E esse projeto viabilizou para nós uma forma de ver o mundo diferente, porque antes a gente estava fechado no mundo da escola e limitado aos conteúdos. E quando a gente começou a se engajar, tanto em doação de sangue, de tecido, de medula óssea, a gente começou a ver que o mundo vai muito mais além do que a gente vive. Permitiu que a gente conseguisse sim fazer com que a nossa voz fosse ouvida na sociedade e percebesse também que as nossas ações, os nossos atos podem ter consequências boas e que a gente consegue mudar o meio à nossa volta. E como é que vocês fazem isso? A gente começa pela escola, que a gente dá várias palestras, conversa com os pequenos, conversa até mesmo com nossos familiares em casa, sempre questionando, fazendo perguntas, duvidando. E uma coisa é que até mesmo eu e minha família todos somos doadores de órgãos e eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a primeira vez que a senhora Mariluce chegou com um projeto, eu fiquei muito encantada com essa possibilidade de participar e de ter novas fronteiras, novas portas e caminhos para percorrer. Eu cheguei em casa muito empolgada e contei para minha mãe, e depois do projeto eu conversei com eles e a gente decidiu, juntos em família, que todos somos doadores e que essa é a nossa vontade. Não importa se alguém acha errado e tudo mais, até porque isso é uma ação muito nobre de se fazer. É a Liege que... eu me emociono, meus olhos estão cheios de lágrimas, porque quando a gente está em lista, a gente espera que alguém fale pela gente, porque a gente não tem força. E vendo essas meninas tão jovens falando de um tema tão importante, talvez elas não tenham a noção da importância do que elas estão fazendo. E elas são transformadoras, elas têm esse poder. Então eu aqui agradeço de coração o trabalho que vocês estão fazendo e que seja só o início para que a nossa educação mude em relação à doação de órgãos. Obrigada, Grace. E realmente assim, eu sempre me emociono também de vê-las. Não, são duas, mas tem muitas outras dentro da nossa escola, né? Mas assim, é isso que a gente quer, é essa mudança, né? É como a Tamires falou, a escola não é só conteúdo, a escola a gente ensina para a vida, a gente ensina para que eles doem vida, né? E esse projeto realmente que é desenvolvido, nós quisera que todas as escolas, né, fizessem e tivessem esses momentos. Nós já tentamos nós fizemos na escola um seminário interescolar, foi uma das ações, fizemos fóruns, elas fizeram também, porque eu falo elas porque elas são as protagonistas, eu lancei e eu deixo para eles porque eu acredito que realmente isso é deles. Então assim, quando o jovem fala, realmente a sociedade ela ouve,
E é importante essas ações. Por exemplo, agora em agosto nós temos a corrida. Isso, agora no dia 4 de agosto nós teremos a corrida da Boa Causa pela doação de órgãos, é a corrida da Santa Casa, onde a gente vai ter mais uma oportunidade de divulgar essa causa tão importante e conscientizar as pessoas sobre o tema. Como se inscrever? Tem que entrar no site, que é o ticketrun.com.br, e ali já vai abrir a corrida da Boa Causa. Tem as modalidades de corrida de 5 e 10 quilômetros e caminhada de 3 quilômetros para quem não quer correr. Então é para todo mundo participar. Isso é muito importante. E é isso, bater nessa tecla, se falar para que todo mundo chegue no momento que é difícil, mas com a consciência da importância. E temos aqui esse exemplo maravilhoso que é a Liege, não é mesmo? Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns, professora, que bom recebê-la mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Laura. Nós agradecemos muito bom estar aqui. Também. Obrigada, muito obrigada mesmo. Agora tem um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os cuidados e como tratar uma doença que é muito comum nessa época do ano. E se você tem alguma sugestão para o programa, é só enviar para o e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos. Estamos de volta e agora uma dica importante para quem quer mais saúde e muita diversão sem gastar nada ou quase nada, porque a saúde financeira também faz parte da nossa qualidade de vida, não é mesmo? Por isso é importante pensar no bolso. Você viu no começo do programa que praticar exercícios é fundamental para manter o corpo e a mente saudáveis. A recomendação é sempre orientação profissional para você fazer atividade física na dose certa, sem exageros. O SESC oferece tudo isso. São inúmeros espaços para quem quer mexer o corpo e encontrar novos amigos. Nas academias tem musculação, pilates, aulas de ritmos, alongamento e outras modalidades. E para quem curte fazer algum esporte, tem para todas as idades. O SESC também oferece um programa especial para a galera da maturidade. Quem entra para essa turma não quer mais sair, não. Para quem curte correr, o Circuito SESC de Corridas é um sucesso e está aberto para atletas e pessoas que gostam de se movimentar. São várias provas realizadas durante todo o ano até chegar à grande final em dezembro na Praia de Torres. Esporte e saúde são aliados e o SESC oferece sem custo alguns exames de rotina como a aferição de pressão arterial, mamografia e exames citopatológicos de glicose, colesterol e triglicerídeos. É o Passaporte da Saúde, um programa de prevenção de doenças e educação em saúde. Para agendar consultas e exames, você deve ir até uma das unidades do SESC. E para ter mais informação sobre todos os outros atendimentos nas áreas de saúde, esporte, lazer, educação, cultura, turismo e ação social, entra no site www.sesc-rs.com.br. E todo mundo também pode ter o cartão SESC para ganhar muitos benefícios. E agora vamos falar sobre uma doença que é muito comum, principalmente nesta época do ano. A asma é o nosso quadro Espaço Saúde. Aqui no estúdio com a gente a médica pneumologista do Hospital Divina Providência, Rafaela Bernardi. Bom dia. Bom dia, Laura. Obrigada pela presença no programa. Ontem foi o Dia Nacional de Combate da Asma. É uma doença comum. As pessoas, a gente ouve muito falar, mas não sabe exatamente o que é essa doença. Como é que ela se manifesta? A asma é uma doença inflamatória, assim, das vias aéreas, né? E ela se manifesta na maioria das pessoas com crises de tosse, chiado no peito, falta de ar, né? E isso acaba levando ao diagnóstico de asma. Algumas vezes o diagnóstico pode ser na infância, né? Muitas vezes na infância, com aquelas crianças que têm muitos sintomas alérgicos costumam ter asma, né? Ou que tenham familiares também com asma. E também pode se manifestar na vida adulta,
Porque a asma, ela se manifesta através dessas crises, que a gente pode passar uma vida inteira sem que ela se manifeste, isso? Isso, pode chegar lá uns 50, 60 anos e passar a apresentar crises e vir a fazer um diagnóstico de asma. Mas qual é a causa exatamente da asma? A principal causa da asma é genética, né? Uma predisposição, né? Tem alguns fatores, por exemplo, exposição a tabagismo em crianças ou durante a gestação, também são coisas que comprovadamente podem causar asma, aumentam a incidência de asma, de sibilância em crianças também. Qual é a diferença entre asma e bronquite? É a mesma coisa, praticamente. Os pacientes chamam mais de bronquite, nós médicos chamamos mais de asma. A gente pode prevenir essas crises de alguma forma ou só... Porque às vezes a gente realmente não sabe que tem. E aí a gente acaba deixando Após fazer o diagnóstico, geralmente a gente faz o diagnóstico por espirometria, que é um exame do assopro, né? E após o diagnóstico, na maioria das vezes, os pacientes vão precisar de um tratamento contínuo, que atualmente está muito avançado, assim. Antes a gente tinha só aquelas bombinhas mais comuns. Hoje tem diversas medicações novas, medicações de usar uma vez ao dia, por exemplo, que facilitam a aderência ao tratamento, né? Então, hoje em dia, Ela é só a base de medicamentos. A base de medicamentos e também controle ambiental, né? Por exemplo? Controle na casa, cuidar a questão de não ter muita cortina, não ter muito tapete, né? Coisas que acumulam poeira. Cuidar a questão de travesseiro em relação a ácaros. Agora no inverno tem a questão do mofo também, que as casas ficam muito úmidas, né? Todos esses fatores, para quem é alérgico, pode vir a gerar uma crise, né? E agora no inverno também tem o problema da circulação aumentada de vírus, né? A gente acaba ficando muito em ambientes fechados e a transmissão de vírus acaba sendo muito elevada. Então, esses pacientes têm uma tendência a fazer crise agora no inverno, se não tiverem com um tratamento adequado. As pessoas que já tiveram crise, que já têm o diagnóstico, elas precisam manter para o resto da vida esses tratamentos com remédios, medicamentos, ou só quando estão em crise? Isso vai depender um pouco. A maioria dos pacientes vai precisar de tratamento contínuo. Em alguns casos, a asma começa na infância e na adolescência tem melhora e pode parar o tratamento e essa pessoa às vezes não apresenta nenhum sintoma mais durante a vida, né? Esse é um caso. Mas para quem tem uma asma mais grave, principalmente, o tratamento é contínuo, às vezes para a vida toda. Quando não se faz bem o tratamento, o que pode acontecer? Crise de asma, às vezes pode gerar internação hospitalar também. Tem casos ainda de morte, né, relacionada a essas crises de asma, a gente acha que não, né, mas tem vários casos, né, crises graves, às vezes podem gerar insuficiência respiratória e, consequentemente, morte. Por isso que é importante fazer o tratamento. E também é importante fazer o tratamento porque, com o tempo, as pessoas podem ir perdendo função do pulmão, né? Então, a doença piora, digamos assim, o pulmão acaba perdendo função e os sintomas ficam, às vezes, durante o dia, tem falta de ar aos esforços, e aí não é mais só os sintomas durante a crise, que é na maioria permanente. Isso. E, por exemplo, atividade física pode auxiliar no tratamento? A atividade física pode auxiliar, sim, desde que a asma esteja controlada. A gente precisa de uma asma controlada para fazer atividade física e ajuda bastante a prevenir exacerbação também. É muito bom, assim. Porque quem está em crise acaba não tendo condições de praticar. E acaba sendo um pouco arriscado, né? Porque acaba fazendo um broncoespasmo no pulmão, atividade física, e pode piorar a crise. Mas em asmáticos com um controle adequado, com um tratamento adequado, é ótimo fazer atividade física. Tem condições, assim, até de fazer corridas, tudo Sim, normal? Pode ter uma sim. vida normal quem tem asma? Pode ter uma vida normal, com o tratamento adequado. A maioria das pessoas ficam assintomáticas, né? Que é o nosso objetivo do tratamento. Então, essa pessoa poderia fazer atividade física normalmente. Falaste que existem novos tratamentos, quais são eles?
A gente tem agora uns novos tratamentos com imunobiológicos para asma grave, né? Para os pacientes que seria? A gente não... Essa asma de pacientes tem muitos sintomas, né? Sintomas durante o dia, sempre. Falta de ar para fazer esforço, crises, chiado persistente, né? E que não consegue melhorar só com o uso dos remédios inalatórios, ou que tem muitas internações também, esse é um dos critérios para usar. Mas teria cura? Chegaríamos a ter a cura da asma? A cura depende, como eu disse, tem alguns casos que acaba tendo essa cura, né, na adolescência, ou tem uma melhora dos sintomas e a gente acaba retirando a medicação e vê como a pessoa fica, né? Se fica sem crise, podemos manter sem observar. Mas o tratamento em si não cura a doença, né? Ele pode, então, Ele controla. O objetivo é o controle Isso seria da doença. o correto. Manter o controle, cuidando, então, esses fatores externos. Isso. Muito obrigada pela sua entrevista. De nada. Obrigada pela presença aqui no programa. E o Mais Saudável vai ficando por aqui. Quem quer rever todos os conteúdos do programa, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o nosso Instagram e a página no Facebook. Agora, na sequência, quem está chegando? Alejandro Malo, que volta aqui para os estúdios da Band numa nova temporada. E eu, sábado que vem, estarei de volta, 9h30 da manhã, aqui. Te espero. Tchau e um ótimo final de semana.